Êxodo 12, 21. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: Vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem um animal para a Páscoa. Deixe o sangue escorrer para uma vasilha. Tome um feixe de ramos de sopo e molhem-no com o sangue. Usando o hisopo, passem o sangue nas batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lembrem-se de que estas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão: o que significa essa cerimônia? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito. E, embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então, todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Paizinho amado, Paizinho querido, o Senhor vive. E o Senhor está nesse lugar, Pai. Quero te agradecer, Pai, por toda a honra em nossa vida, Senhor Jesus. Senhor, nos abençoe, nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, Pai amado. Que esse domingo seja grandioso. Abençoe o pregador, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor esteja neste lugar. Amém. Mateus 4,17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Uau, Nanda! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Obrigado, Jesus. Também? Então vem. Escondi minha palavra no meu coração para nunca pecar contra ti. Glória a Deus. Hoje é Páscoa. Hoje é Páscoa. Glória a Deus. Estava desligado, Igor? Não? Ei, 45 crianças hoje ali nas salas, gente. Glória a Deus. 45 crianças. Glória a Deus por isso. E hoje é Páscoa. Quantos de nós foi ensinado de forma errada sobre a Páscoa? Quantos de nós? Eu vou ser o primeiro, né? Levantar a mão para te encorajar aí. Lembrando que esse lugar é um lugar que, quando a Bíblia fala sobre a igreja, fala que é sobre o corpo de Cristo. São pessoas, membros reunidos com o propósito de aprender de Cristo e de juntos formarem o seu corpo, no qual Cristo é a cabeça da igreja. Então todo lugar que a gente estiver, que for igreja, a gente vai ser confrontado com a palavra. Por quê? Porque a verdade sempre vem para destruir algumas mentiras, que ao longo da nossa vida, infelizmente, a gente não bota culpa em ninguém, porque todo o processo ele vem, a gente vai entender isso hoje, para tirar a gente da presença de Deus, dos propósitos do Senhor e daquilo que é a verdade. Por isso que quando Jesus veio, ele foi perseguido e ele dizia: eu sou o caminho, não há outro jeito de vocês andarem. Ele diz: eu sou a verdade, não há outro lugar onde você vai aprender a verdade. E eu sou a vida. Sem mim, vocês não vão ter vida. E de repente, para alguns, quando a gente chega, isso é muito forte, ou então não faz muito sentido. Mas cada vez que a gente se coloca na presença do Senhor para ser ministrado e para pegar aquilo que a palavra diz, ela vem de confronto a muita coisa que me foi ensinado pelos meus pais.
ensinado pelos meus avós, ensinado a eles pelos bisavós, e a gente vai vendo o que é e aquilo que o mundo faz para nos distanciar da verdade, porque só a palavra é que cura. Não existe outro lugar. Você pode frequentar alguns lugares, você pode buscar alguns remédios, isso vai fazer uma cura física talvez, mas todos nós, ao longo da nossa vida, há feridas na nossa alma, situações que a gente passou desde criancinha, que isso vai refletindo e vai montando e construindo quem nós somos. E quando Jesus vem dizendo sobre a palavra, ele diz que a palavra é a única que liberta, é a única que cura, é a única que sara, é a única que nos dá uma identidade de filhos de Deus. Sem a palavra a gente fica querendo o amor dos outros, a gente fica vivendo por aquilo que a Bíblia chama sobre migalhas que vão caindo, muitas vezes de pessoas, e a gente vai tomando uma forma que Paulo fala, não é a do reino, mas é a do mundo. Por isso que ele diz, ei, não se conforme, não tenha a forma do mundo. E aí a gente chega na igreja e a gente vai vendo algumas situações que ao longo da nossa vida nos foram ensinadas, deturpando aquilo que é a verdade, deturpando aquilo que a gente precisa ser e ter e dar, que é a glória somente ao Senhor. Somente Ele nos traz para esse lugar. Pessoas que não são ou não encontram Jesus nesse lugar, elas não ficam aqui. Por isso que não é sobre um lugar físico, não é sobre a gente fazer parte de uma associação, não é sobre a gente fazer parte de pessoas legais, mas é a gente ter um encontro com Cristo, ter um encontro com a verdade. Aí eu tenho certeza que toda dor daqui para trás, ela vai ser curada. A Bíblia diz isso, testemunhos nos afirmam isso. Esse tempo todo onde a Bíblia é pregada, há mais de 2000 anos, o poder que há no nome de Jesus, os milagres, os testemunhos que a gente tem ouvido nesse lugar, testificam isso, confirmam isso. O poder da palavra de entrar em lugares dentro de nós, nos nossos corações e explodir. E a verdade vai destruindo, a Bíblia diz, fortalezas de mentiras, sofismas, que foram colocados sobre a nossa vida a ponto da gente até brigar por eles, dizendo assim, eu tenho certeza que é assim. E aí de repente a gente vê datas que ao longo daquilo que a Bíblia nos conta, e é linda essa conexão, porque a gente vai falar de Êxodo 12, aquilo que o Link e a Roberta trouxeram aqui no versículo 21, a gente vai falar desde o início, que é onde iniciou a Páscoa. Ah, mas pastor, aí é para os judeus, hoje a gente vive o cristianismo, é Cristo, sim. Mas é impossível uma coisa não nos levar a outra. É impossível a gente não entender e não ver que desde o início Cristo já estava lá. A Bíblia diz que a própria rocha no deserto era Cristo. Cristo acompanhava justamente aquilo que era a passagem, alguns diz, o hebraico, né, a Páscoa vem da palavra Pessah, que é passagem. Só que quando a gente vai entender, não é só a passagem daquele processo aonde eles saíram depois de 400 anos de Egito, eles são libertos, a gente tem falado isso, e Deus nos entregou várias palavras sobre a libertação daquele povo hebreu. Tudo escrito, tudo determinado, uma sombra daquilo que seria tão claro para a gente hoje na figura de Cristo. Era Ele o libertador daquele povo, era Ele que vinha para dar àquele povo aquilo que cada um de nós, nessa época de hoje, na nossa casa, está precisando. Muitas vezes, libertação de nós mesmos, da forma como a gente pensa, dos nossos sonhos. Quantos sonhos meus ficaram para trás depois que eu conheci Cristo? Coisas que não valiam nada. A Bíblia fala que é como algo que se dissipa na sua mão, como uma bolinha de sabão. Você pega assim e ela sumiu. Você não pegou nada, você não tem nada. Você não é nada, porque a gente vai criando e trazendo e querendo a glória para a gente mesmo. Fui eu que fiz, fui eu que tive essa ideia. Uau, você vai conquistar sim, eu tenho certeza, mas as coisas espirituais não, porque as coisas espirituais elas são por meio de Jesus Cristo hoje. E quando fala da passagem, da Páscoa, fala justamente sobre esse anjo da morte, que através de uma determinação e de uma lei, onde Deus usou Moisés para colocar para aquele povo que sempre foi separado, tá? Não tem como andar com Cristo misturado ao mundo. Desde o início, todos nós que cremos em Jesus Cristo, que entregamos a vida a Jesus, a gente foi chamado para viver de outra forma.
separado. Por isso o nome santo. Santo quer dizer separado. Ah, eu não sou santo. Não, você é santo. Diga para a pessoa do seu lado, você é santo. Agora diga assim, eu conheço algumas coisas tuas que... Isso não quer dizer que você não é santo. Porque santo é aquele que está separado para estar num lugar como esse. Santo é aquele que tira um tempo para ler a palavra. Santo é aquele que já entregou o coração. É aquele que está dizendo, Senhor, está vendo o que pensam de mim? Está vendo quando olham para mim e eu fico imaginando alguns. Quando a gente olha para o passado deles, a gente fica olhando e falando, meu Deus, só Jesus. Mas aí a gente não percebe que também é Jesus na nossa vida. Porque uma das coisas mais falhas do ser humano é a justiça dele dizendo, ei, eu sou melhor que você, porque eu só menti uma vez. Tem uns que olham para mim e falam, pastor, você foi um terror. Misericórdia aí, hein? Essa turminha de cá. E eu digo, é? Aí ele fala, é porque eu só traí uma vez. Falei, uau. Só que se a gente não encontrasse Cristo, a gente ia se encontrar no mesmo lugar. Aí talvez você olhar para mim e falar assim, pastor? Apesar que não era pastor, né? Ele não ia falar pastor. Rodrigo? Uma vez só? E estou aqui contigo. Todos nós precisamos de Jesus Cristo. Todos nós. E quando a Bíblia fala sobre essa passagem, o anjo da morte passando sobre aqueles portais que existia já o sangue de Cristo. Já existia o sangue daquele cordeiro sem defeitos, que eles precisavam fazer junto com as ervas, junto com os pães, sem fermento, porque o fermento o tempo todo na Bíblia ele traz como o pecado, ele traz como a corrupção, ele traz como algo que é do mundo, dentro da estrutura daquilo que é Cristo, daquilo que é o Evangelho. E por isso eles foram chamados para viver, pastor, mas também eles tinham que sair muito rápido, porque era da noite para o dia, era a 10ª praga. Já tinha tido de tudo ali no Egito e o faraó continuava duro. A Bíblia diz que o próprio Senhor endurecia o coração de faraó. Era uma briga entre os deuses. Por isso que a Bíblia diz que Deus falava assim, eles vão ver o Deus que eles servem. Se você for ver sobre colheita, isso também é algo incrível, que a gente precisa entender. O rei tinha dado uma ordem de matar todas as crianças. E a 10ª praga vem justamente, já vamos começar, Êxodo 12, coloca para mim aí o versículo 1. Eu vou lendo aqui, você vai, em nome de Jesus, acompanhando aí e trazendo para a tua vida. Isso aqui é real, isso aqui é para hoje. Diz assim, essa foi a primeira Páscoa. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, de agora em diante, esse mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. Aqui eu já vejo Deus falando assim, é individual. Cuida da tua casa. Não é um animal para todo mundo, é um animal para ti, é para tua casa, é para tua família. A família que for pequena demais, olha agora, para comer um animal inteiro, deverá compartilhar com outra família da vizinhança. Isso é evangelho até hoje, gente. Você cuidar daqueles que não têm, você não deixar sobrar, a gente vai entendendo sobre o maná depois, porque ele fala aqui na frente, olha só. Não deverá compartilhar. A família que for pequena demais para comer o animal inteiro deverá compartilhar com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. Não era para passar nada para outro dia, era para aquela hora, naquele lugar. Porções do Senhor, muitas vezes alguém fala, pastor, eu não fui, eu perdi. Perdeu. A gente tem que ter essa ideia de que hoje nesse lugar existe uma porção do Senhor para cada um de nós. No individual, para a nossa família e para um todo como igreja. Porque cada um de nós a gente vai formando. Quando eu escuto o testemunho, aquilo precisa me alegrar. Se não me alegrar, eu ainda estou naquele processo de querer as coisas para mim.
Eu preciso encontrar Cristo, porque quando Cristo morreu por cada um de nós, e isso a gente vai entender hoje, que Cristo é a Páscoa. Quando Ele fez isso, Ele fez olhando para cada um de nós, sabendo quem nós éramos, sabendo o que a gente ia fazer, e mesmo assim Ele fez. Mesmo assim Ele se entregou, mesmo assim Ele nos amou. A Bíblia diz, nos amou primeiro. Hoje é muito fácil eu dizer assim, nossa, eu amo Cristo. Claro, Ele me libertou, é uma coisa lógica. Ele me tirou do mundo, do lamaçal de pecados e me colocou, a Bíblia diz, sobre uma rocha, os meus pés sobre uma rocha. Aí talvez fica fácil a gente entender isso. Porque até o nosso amor na forma mundana é um amor interesseiro. E aí quando vem essa passagem, que é justamente o início de toda a Páscoa, ele fala para que a gente venha cuidar um do outro na forma como uma unidade. E ele traz, o animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do 1º mês. Nesse dia, guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia. Eu fico imaginando, tem alguém aqui ansioso? Glória a Deus. A Bíblia diz para a gente não andar assim, amém? Entregar tudo ao Senhor em orações, em petições, porque isso é humano, tá, gente? A gente vai ficar, e eu fico imaginando aquelas pessoas escutando isso, imaginando o que Deus ia fazer, dizendo, espere até o dia. Imagina como é que você ia esperar. Imagina como é que era esse processo de Deus nos tratar, dizendo assim, eu vou fazer algo, mas espera. Está chegando. Acabou mais um dia. Está chegando. Acabou o outro dia. Quando isso acontecer contigo, diz assim, Senhor, eu estou ficando mais paciente. Eu preciso saber esperar. Isso é o Senhor tirando o governo da tua mão, a direção da tua vida, dos teus pensamentos, a velocidade da tua vida que está tão acelerada do teu comando, dizendo assim, ei, aquietai-vos. O salmista diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E se agora eu que cuido da tua vida, que pressa é essa? Tem coisas que eu preciso fazer para que outras aconteçam. Tem alinhamentos que vão precisar ser feitos nas nossas vidas para que a gente até reconheça Cristo como nosso Senhor. Aí ele diz, agora, de novo o grupo. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco de sangue e passarão nas batentes laterais, nos umbrais, nos altos das portas. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. E ele diz, estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Agora olha isso. Esse dia precisa ser recordado. Esse será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. É uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quer comer pão com fermento durante alguns dos 7 dias, será eliminado do meio de Israel. Então Deus dá
as instruções para aquela primeira Páscoa, onde o anjo da morte, vendo o sangue nos umbrais das nossas portas hoje, Cristo está lá. Quando ele fala sobre um cordeiro, me lembra de Evangelho de João, capítulo 1, quando o próprio João, vendo Jesus, ele diz: ei, olha aí, como é que você falaria isso? Este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é mais sobre um sacrifício meu na minha casa, para minha família, é sobre o Filho de Deus, entregue por cada um de nós, numa passagem da nossa velha vida para uma vida nova. É o sacrifício do cordeiro, e por isso Jesus diz: ei, eu preciso ser batizado, eu preciso que tudo se cumpra. Então a Páscoa até hoje para os judeus que não acreditam em Jesus como Messias, continua sendo dessa maneira, uma semana de Páscoa, uma semana de festa, dessa mesma maneira que Moisés entregou no livro de Êxodo, está escrito. Se você parar para pensar, é outro calendário. Aí você vai ver que é o primeiro domingo depois da lua cheia. A gente teve lua cheia dia 6 de abril. Primeiro domingo é agora, a gente comemora. Mas aí vem, e por isso que eu falo, a importância daquilo que é conhecer a palavra. A gente não vai distorcendo ou vai vivendo conforme alguns vão nos contando. Tive uma experiência agora, voltando, quando a gente viu em alguns lugares bonecos de Judas pendurado, enforcado. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como as coisas são distorcidas. Porque quando a gente volta, o tempo da quaresma, por exemplo, a gente vai chegar na terça-feira de carnaval, 40 dias até o dia 6 de abril, que é o primeiro dia da lua cheia. Aí na quaresma, na terça-feira, depois de viver a festa da carne, eu entro ali numa quaresma dizendo assim: Senhor, eu não sou esse. Então agora eu vou fazer um sacrifício. A ponto da gente chegar numa sexta-feira santa e deixar de comer carne. Eu fico pensando, meu Deus, faz sentido, é um sacrifício. Mas quando a gente lê, a gente fala, peraí, para tudo que Jesus fez, para todo esse plano perfeito, eu deixo de comer algo durante um dia no ano? E pior, aí pensa aí, a família toda reunida, feliz da vida, porque talvez seja o único dia que vai comer um bacalhau. Faz sentido, gente. Só que muitas vezes foi nos ensinado isso. Muitas vezes foi nos colocado dessa maneira. Só que momento algum, e por isso que a gente tem que ir cada vez mais para a palavra, para conhecer e entender que a Páscoa não é mais sobre um sacrifício meu. O meu sacrifício talvez seja entregar a minha vida. Para uns é mais difícil. Mas o sacrifício já foi feito. E não é sobre um dia, não é sobre 40 dias no ano, é sobre a minha vida agora. Os moravianos, numa história linda, eles falam que o Senhor recompensa o sacrifício. Que ele seja recompensado pelo sacrifício que ele fez. Jesus, quando deu a vida, quando o anjo da morte passou e aquele povo foi liberto, é uma analogia sobre cada uma das nossas casas hoje, também saindo muitas vezes daquilo que era mundo, daquilo que a gente foi ensinado, para que a gente venha a viver a plenitude daquilo que é a palavra. Não é sobre aquilo que está sendo me ensinado fora da palavra, mas é aquilo que Cristo é, a palavra. E aí eu vou entendendo muitas vezes, por exemplo, voltando para Judas, que foi o que mexeu comigo. A Páscoa, hoje, ela é trazida para a ceia do Senhor. A gente tem feito a Páscoa, a ceia do Senhor, uma vez por mês. Em muitas igrejas é assim, aqui também é. Hoje é dia de ceia do Senhor. Hoje a gente vai celebrar aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus na última Páscoa se entregou. Só que quando eu vejo isso no Evangelho de Mateus, relatando sobre a última Páscoa, onde Jesus se entrega como o Cordeiro, fazendo pecado, se fazendo e se colocando ali pelo pecado de cada um de nós, Jesus chama Judas. E quando ele chama Judas, ele chama e lava os pés de Judas. Quando ele chama Judas, ele senta com Judas na mesa, a Bíblia diz, e ceia com Judas.
Aí de repente a gente vê uma multidão pegando um boneco e descendo a lenha, dando paulada em Judas, porque ele era o traidor. Mas quando eu vou para a palavra, isso me mexeu, isso me sacudiu. Porque eu falei, olha como a gente é. Foi traidor? Foi. Colheu o que tinha plantado? Sim. Mas Jesus, quando Ele nos chama, Ele fala assim, ei, independente do que vão fazer com você, continue o mesmo, se pareça comigo. Não é aquilo que a gente tem de vontade. Olha o que Ele fez com Jesus. Se você for ver, você vai ler que aquilo estava já escrito e aquilo precisava acontecer. Então por que hoje, eu, numa multidão fazendo aquilo, que legal, então eu também vou fazer. É como se eu andasse naquilo que é evangelho, naquilo que Cristo fez por mim, mas também andasse naquilo que estão me contando, naquilo que estão me dizendo. Mas espera aí, esse tempo, a Bíblia diz, esse tempo de ignorância acabou. Por isso que agora, quando eu olho para minha esposa, eu sei quem ela é. A minha esposa hoje é uma mulher sábia, virtuosa. É a mãe dos meus filhos, é a mulher que eu vou ter que dar conta para Deus. Pastor, mas a pastora deve ser uma santa. Olha a maldade do ser humano, meu amor, só porque eu bebi uma aguinha. Ela é uma santa, ela está separada, mas ela tem os mesmos defeitos que eu tenho, por exemplo. Eu fico imaginando, tem hora que eu olho para ela e falo, Senhor Jesus, dá mais força a ela. Dá mais paciência a ela. Porque dentro desse processo, onde o mundo vai saindo dentro da gente, muitas vezes a gente erra, gente. Muitas vezes, quando eu vejo o próprio Judas andando com Jesus durante 3 anos, mas ele tinha algo no coração, dinheiro. E foi aquele mover dentro do coração dele, que cada vez que Judas encontrava algo que o mundo tinha ensinado a ele, ele dizia, ei, mas que desperdício, isso aí a gente podia vender, isso é caro demais. Quando ele viu aquela mulher adorando Jesus. E aí foram, sabe, esse mover que precisa ser retirado, essa imundícia que precisa ser tirada dentro do nosso coração, é que fez Judas errar. Porque na hora que ele não entendeu justamente aquilo que a gente está falando hoje, uma passagem, a ressurreição, Jesus, para que a gente estivesse aqui hoje, ele precisava morrer. E ele chamou eles e disse assim, ei, eu preciso ir. Mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Em 3 dias eu vou voltar. Só que Judas, quando pensou, falou, e agora? Eu estou andando 3 anos, vendo tanta coisa maravilhosa, eu estou assim, sendo transformado, sendo mexido, mas isso vai acabar. Falta de esperança. Falta de crer. Porque se eu voltar lá em Êxodo 12, deixa eu te dizer, quem passou sangue nos umbrais foi quem creu naquela palavra. Quantos de nós, em nome de Jesus, nenhum, mas pensa, quantos de nós numa palavra dessa ia falar, é papo furado, anjo da morte vai matar todo mundo? Até parece. Eu não vou botar esse sangue não. Morreu. Quem não botou, morreu. Porque o chamado é para a gente crer, não é para a gente duvidar. O chamado é para a gente receber uma palavra e dizer assim, ei, o que o mundo me ensinou, deixa de lado. No mínimo, na minha incredulidade, eu preciso experimentar isso. Porque não é possível que tem tanta gente enganada. Eu lembro, uma das coisas que mais mexia comigo, eu acho que mexe com você também, é a questão financeira em relação a gente como membro e a igreja. E quando eu via aquelas pessoas levantando para entregar um pouco daquilo que era determinação do Senhor para elas, eu olhava para a Flavinha e até saía da igreja. Lembra disso? Aí um belo dia eu sentado, Deus tocou no meu coração e falou, está todo mundo errado, só você certo. Está todo mundo sendo enganado e só você é o inteligente. Aí a perninha da soberba já quebrou. Quem tem uma perninha da soberba? Levanta a mão assim. Olha, tem uns de verdade aqui. Quem acha que... Dá uma salva de palmas para você. Deixa eu te dizer, você tem, tá? Você tem. Você tem. Talvez você não esteja percebendo, mas nós temos, gente. É algo que vem daquilo que é nosso.
do afastamento de Deus. Por isso que a gente precisa entregar, por isso que toda essa Páscoa, essa ceia, Jesus ceando com aquelas pessoas tão mundanas a ponto de vender por 30 moedas. 30 moedas. Aí depois que fez, eu não sei você, a pastora disse sobre arrependimento semana passada. Judas vendeu, foi lá, deu um beijo no rosto de Jesus. Só que quando ele viu o resultado, ele se arrependeu. Pegou as moedas, falou, isso aqui eu não quero. Jogou fora as moedas. Eu tenho certeza que assim como nós, bateu um arrependimento. O que eu fiz? Para que eu falei isso? Por que eu não dei o abraço? Por que eu não pedi perdão? Por que eu não fiquei calado? Não sei vocês, mas eu já me arrependi muito de não ter ficado calado. Parece que é maior que a gente, né? Vem, você... aí você começa a falar. Aí depois você fala, meu Deus. E ele se arrependeu. Eu creio nisso. Só que quando a Bíblia fala de arrependimento, fala, e volte para o Senhor. E ele não voltou para o Senhor. Ele continuou escutando uma voz dizendo assim, traidor, 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 traidor. Se mata, se mata, se mata. Vai ser melhor para ti, vai ser melhor para ti. Eu tenho certeza que é assim, que foi assim, porque ainda hoje é assim. Pessoas que tentam suicídio escutam essa voz, o inimigo falando dentro da tua mente. Por isso é que a Bíblia diz que a gente precisa ter a mente cativa a Cristo. Alguns falam, pastor, está muito difícil, porque tem hora que eu tenho um desejo. Sim, o Senhor nos ensinou a repreender, agora eu sei o que é certo. A liberdade que Cristo nos deu, que a Páscoa nos deu, a libertação naquilo que é a passagem do anjo da morte, fez sobre cada um de nós, porque até hoje isso está vindo, tempos em tempos, pregadores a pregadores, igrejas a igrejas, chegou até aqui nesse lugar, no 5º culto, e a gente está ouvindo essa palavra que é para mim. Aí eu começo a ver que eu preciso lutar contra os meus pensamentos, as minhas vontades, para quê? Para que eu me arrependendo, eu volto para aquilo que o Senhor fez, para a ceia, para a passagem, para que o sangue continue valendo sobre a porta das nossas casas. A Páscoa é Cristo. Foi tão deturpado, voltando ao início, que a gente muitas vezes ensinou os nossos filhos, não se sinta culpado, esse lugar não é um lugar de te culpar, é um lugar de te acordar. É um lugar onde a gente é acordado, mexido, sacudido, justamente para a gente não parecer com o mundo lá fora. E quantas vezes eu falava mais, e entenda isso, não estou dizendo que não pode, só não quero que você misture as coisas e dê prioridade para outra. Mas quantas vezes a minha Páscoa na minha casa foi só sobre ovos de Páscoa e coelhinhos. Eu fico imaginando Cristo olhando e dizendo, isso não vai dar certo. Os filhos crescendo, recebendo ovo de Páscoa, comendo. Muito legal, sim. Não estou dizendo que você não pode fazer isso, mas deixa eu te dizer, filho, deixa eu te falar sobre Cristo. Deixa eu te falar o que é a Páscoa. Porque até isso foi tirado. Se você não entender que isso tudo é para nos afastar daquilo que é a verdade, o cordeiro é retirado e entra um coelho. Várias, não quero nem começar, porque várias situações vão explicar por que o coelho. E aí um vai acreditando numa, outro vai acreditando na outra, eu prefiro acreditar só em Cristo. Por isso é que a gente erra. Muitas vezes eu pego uma verdade, você pega outra, e daqui a pouco cada um está na sua verdade. Só que a verdade sem estar em Cristo, a colheita dessas verdades na nossa vida, muitas vezes, a gente não vai querer. Só que quando eu olho para trás, eu vejo, fui eu que plantei isso. Fui eu que plantei isso. Porque Cristo, quando Ele vem, quando Paulo fala, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, coloca para mim, por favor. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Paulo diz assim, livrem-se de todo fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 8. Por isso,
Celebremos a festa não como um velho pão, fermentado com as mentiras, as coisas que o mundo nos coloca, com maldade, com perversidade, mas com um novo pão. Olha isso, da sinceridade e da verdade, sem nenhuma mentira, sem nenhuma corrupção, sem nenhum engano. Paulo, quando ele vai ensinando isso, mas aí eu te pergunto, mas por quê? Que muitas vezes eu, por anos e anos, passei algo que não era verdade para os meus filhos, porque eu não conhecia ou não cria na verdade. Porque o tempo todo a gente é chamado, a gente é enganado a se distanciar daquilo que é a verdade, porque só a verdade liberta, cura, sara e salva. Quando Jesus é colocado como Cordeiro Pascal, não foi simplesmente pelo fato de nos dar uma boa vida. Ele faz isso por conta de todos os ensinamentos que Ele nos deu, assim como Ele deu para a primeira Páscoa. Mas por quê? Porque quando Ele nos dá a instrução do que fazer, Ele, naquilo que Ele é eterno, naquilo que Ele é onipresente, onisciente, Ele já sabe. Então Ele me fala aqui o que eu vou fazer, porque o resultado lá Ele já tem. Ele já é. E aí as coisas vão dando certo na minha vida. Só que não é para isso. É para uma salvação, é a ressurreição. Por isso que Ele diz, coloca para mim João, capítulo 11, versículo 25. Ele coloca, e Ele diz assim: então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Hoje, depois de tudo isso que a gente está vivendo, de toda essa Bíblia feita, de todos os testemunhos, tudo compilado, a igreja já do tamanho que ela é, pelo mundo todo, talvez você creia nisso, mas imagine isso aí naquela época. Será que era fácil a gente entender, mesmo que você morra? Jesus dizendo, no poder que eu tenho, você vai viver, porque os seus pecados, fui eu que nesse lugar paguei. E aí a gente vai vivendo, pegando muitas vezes aquilo que me interessa, naquilo que hoje eu estou precisando, não se preocupando com as crianças, porque os meus já estão grandes, não se preocupando com as crianças, porque eu ainda não tenho filho. Tudo na nossa vida é uma semente, é aquilo que eu me preocupo agora, eu estou tendo livramento lá na frente, é aquilo que hoje eu me entrego ao Senhor, para que depois o Senhor cuide de mim. Não existe nada na nossa vida que não seja uma semente. Um bom dia é uma semente. Um bom dia é uma semente. Quantas pessoas passaram pela gente e não escutaram nem a nossa voz? Volto para Judas. Jesus como homem, sentado naquela mesa, olhando para aquele que ia traí-lo. Coloca João 13. Coloca João 13. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério na terra. Diga assim, e os amou até o fim. Agora diga assim, isso é para o meu casamento. Diga com mais força, crendo. Isso é para o meu casamento. Ei, a gente precisa amar até o fim, gente. Amar pelo meio do caminho, amar e desistir. Nós estamos falando da gente. Não é a minha esposa, sou eu que desisti. Pastor, mas eu já fiz isso. Não tem problema. Hoje, e já foi dito aqui, a Nandinha trouxe. Hoje é uma noite de arrependimento. A Páscoa, ela mexe com a gente, o mundo todo está parado, pensando em Páscoa, todo mundo falando de Páscoa, mas tem algo da parte do Senhor sobre a Páscoa, que é arrependimento. Os nossos erros hoje, em nome de Jesus, ficarão nesse lugar. Tudo aquilo que eu não sabia, tudo aquilo que eu fiz, mas eu não quero fazer de novo, eu não... vai ficar nesse lugar em nome de Jesus. Arrependimento. E a gente vai ver isso hoje, quando Pedro, falando sobre isso, Atos, capítulo 3. Mas vamos ler, continua para mim aí. João 13. Vamos pegar.
Pode ir. Os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava na sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, esse lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: guarde essa verdade no seu coração para você esperar. Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Bota Atos, capítulo 3, versículo 15. Atos 3, versículo 15. Andar com Deus, a Páscoa, aqueles discípulos recebendo toda aquela ordem, depois também sobre a ceia do Senhor. Se a gente não confiar no Senhor, a gente não tinha passado nem sangue naquela época nos umbrais das nossas casas. Confiar no Senhor, entregar a vida ao Senhor é dizer assim: cada palavra vai ser verdade na minha vida. Não é somente as que eu quero. Porque se me faltar força, Ele é a força. A gente precisa experimentar mais Jesus, o Cordeiro. A Páscoa só faz sentido se eu entender quem Cristo é, e não é sobre o que Ele pode fazer na minha vida, é o que eu posso fazer. Uma das coisas mais lindas de Jesus. Jesus, todo mundo que andava com Jesus, Jesus não trazia para Ele, por mais que toda a glória seja dele, mas Jesus mexia, e a Bíblia nos fala isso, e teve um culto aqui, que a gente deveria ter saído daqui entendendo isso. Quando Deus fala: sê tu uma bênção, Ele está dizendo assim: eu sou, vem de mim, a raiz sou eu, mas eu quero fazer de ti também uma bênção. Não é sobre os olhos somente em mim, mas é o que eu através de ti vou fazer. Por isso é que quando Ele entrega para a gente o poder sobre todas as coisas, os mares, tudo, Ele entregou um poder lá em Gênesis. Era para dizer assim: através da tua vida algo eu vou fazer. Através da tua vida, algo vai acontecer na tua família. Os teus filhos vão crescer. Novidades virão. Novidades virão. E tem uma geração aí, mais ou menos da minha idade, que os filhos agora já estão se tornando as flechas. Estou vendo o Rafa ali, do Renaultzinho. Já está morando fora. Já foi. Não é mais ali, ó. Olha o do Nando ali, ó. A Isabela ali. No colo ainda. Lembra disso, Renaultzinho? Cresceu. E cresceu muito, né, Rafa? Quase 2 metros de altura. Mas é a palavra que nos faz forte. É a palavra que vai fazer com que o Rafa lá longe tenha sucesso. É a palavra que vai fazer o Renaultzinho aqui tendo, ou dormindo tranquilo, porque o Senhor está cuidando. O Rafa é um cara temente a Deus. Pedro, ele começa dizendo assim: vai no 14, volta no 14. Pedro, no discurso dele, ele diz assim, ó: vocês rejeitaram o santo e justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas desse fato. Pela fé, no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. 17. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância. 18. Mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Tudo escrito, o plano é perfeito. Aí Pedro diz: agora arrependam-se. Arrependam-se. O tempo da ignorância. Quantas vezes a gente, devido às proporções,
Quantas vezes a gente preferiu moedas do que Cristo? Quantas vezes a gente negou Cristo porque a gente não obedeceu a palavra? Quantas vezes a Páscoa não fez sentido nenhum na nossa vida porque a gente não sabia que Cristo é a nossa Páscoa? Não é mais sobre um judaísmo, é sobre Cristo Jesus, é o cristianismo. E Pedro, quando fala para aqueles homens e para a gente hoje, ele diz: agora, simples, arrependam-se. E aí ele segue dizendo: e voltem para Deus. Qual é o alinhamento entre céu e terra? Os nossos pecados perdoados. E ele diz: para quê? Para que os seus pecados sejam apagados. Quando a Bíblia fala que Deus vai levar e vai jogar no mar do esquecimento, nas profundezas do oceano. É Deus olhando para a gente e dizendo assim: ei, um novo dia. Ei, você vai acordar amanhã. Esquece o que eu te falei hoje. Aquilo que alcançou o teu coração hoje, aquilo que você ainda está aí mastigando, experimente, viva, porque o Cordeiro foi morto por mim e por você. Essa é a Páscoa. Essa é a Páscoa. E se cada vez que a gente entender, cada vez que a gente buscar essa vida em Cristo, a Bíblia fala algo lindo, ela fala que a nova vida, a nossa nova vida está escondida em Cristo. Quanto mais eu conheço Cristo, quanto mais eu busco saber quem Cristo é, mais essa nova vida vai surgindo dentro de mim. A Bíblia chega a dizer que Cristo está sendo formado em nós. Por isso que as pessoas vão começar a ver você com outros comportamentos. Vocês e eu com algumas mudanças. Não estou reconhecendo. Ele me pediu perdão. Tem uma mulherada, gente, sedenta, esperando o marido pedir perdão. Só que dentro daquilo, para os homens, né? Dentro daquilo que a gente foi construído, que o homem não chora, que o homem é duro, que o homem tem que ser bravo. Aí você não consegue simplesmente acabar uma briga ou passar 7 dias de silêncio na sua casa, simplesmente pelo fato de dizer assim: ei, eu estava errado, me perdoa. Só que tem uns que atrapalham esse processo, que diz assim: ei, me perdoa. Aí a mulher chega, vai desmanchando, aí ele fala assim: mas você sabe que eu estava certo, né? Ei, volta para Deus, mas não sai mais não. Fica em Deus, que você vai experimentar um sorriso talvez que você nunca viu da tua esposa. Eu aprendi isso. E é tão bom. Porque eu vou vendo quanto tempo eu perdi. Não sei você, mas eu perdi tempo demais. Alguns mais velhos perderam mais tempo. Mas quando Pedro fala em Atos 3:19, ele diz assim: ei, era um tempo de ignorância. O Deus da intensidade, Ele pode te dar, independente da tua idade ou daquilo que você perdeu, uma nova vida. Esse é o chamado. Tem muitos vivendo assim. Levanta a mão, eu quero orar por você que está vivendo isso. Você que já está vivendo isso, feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Jesus. Obrigado porque a Tua palavra diz que de glória em glória, Jesus, a gente vai Te conhecendo, experimentando de Ti, sendo transformado. Obrigado porque o Senhor começou uma boa obra e é o Senhor, a Bíblia diz, que vai terminar. Que a gente continue, Jesus, sendo esse material humano que o Senhor precisa aqui na terra para revelar quem Tu és. Continua, Jesus, trabalhando em cada um de nós. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Coloca para mim Hebreus 11, capítulo 28. Volta um pouquinho, 27. Pela fé, 26. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo, do que possuir os tesouros do Egito. Volta, 25. Está falando de Moisés, 24. Pela fé, 23. Pela fé. Existia um decreto, uma ordem do rei,
para matar todas as crianças. Depois uma ordem para colocar num cesto. E a Bíblia diz lá, o escritor aos Hebreus, falando sobre os heróis da fé, ele diz: pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu. Pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Antes obedeciam a Deus. Assim a gente até hoje, amém? A palavra de Deus na frente de qualquer decreto, de qualquer lei dos homens. 11:24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Ele foi criado lá. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Diga assim: misericórdia. Volta aí. Hã? Não, misericórdia porque a gente já fez muito isso. A gente preferiu os prazeres do pecado. É por isso que eu pedi para voltar. Muitas vezes, pastor, mas foi por ignorância, eu nem imaginava isso, eu nem sabia. Sim, hoje é um chamado, é uma Páscoa, onde a gente vai aprender dentro daquilo que é ceia, sobre arrependimento. Arrependimento, essa nova vida, ela precisa ser diferente da velha. E ele diz: a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. 26. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito. Olha o dinheiro em segundo lugar. Pois tinha em vista sua grande recompensa. Olha as promessas. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar. Como quem vê aquilo que é invisível. Fé. 28. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-lo, morreram todos afogados. Pela fé. A Páscoa, ela traz naquilo que foi naquela época a transição. Aquilo que foi deserto, aquilo que foi mandamento, aquilo que foi ensino para que eles vivessem uma nova vida. E a Bíblia diz que os incrédulos ficaram pelo caminho. Coloca Romanos 6, Paulo falando. Romanos 6, versículo 1. Traz para a tua vida todo esse processo no qual o Cordeiro Pascual foi entregue por mim e por você. Ele diz: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? 3. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pode seguir. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. Aí já explica o batismo, amém? Quem não desceu as águas ainda, pense sobre isso, ore sobre isso. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. 6:5, Romanos. Uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. 6:6. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre as nossas vidas e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Segue? 8. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Olha a ressurreição. 10. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. 11. Da mesma forma,
Guarde isso no seu coração. Considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. A Páscoa é isso. É a gente morrer para a velha vida, é morrer para o pecado. É aquele sacrifício que antes era pelo cordeiro, agora não. Jesus já fez isso. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Se Cristo não tirou o pecado de cada um de nós, quem Cristo é para você? Qual o sentido a Páscoa? Qual o sentido a Páscoa? Hebreus, vamos voltar em Hebreus capítulo 9 para a gente encerrar. Hebreus capítulo 9, versículo 27. O escritor aos Hebreus diz assim: e assim, como cada pessoa, uma morte sim, uma morte só, Jesus. Foi Ele que fez, Ele que se entregou. Naquela noite, Ele se entregou, naquela noite Ele foi para a cruz. No terceiro dia, Ele já tinha dito, Ele ressuscitaria. Era domingo. Era domingo. A ceia, aquilo que nós faremos hoje como unidade, como corpo de Cristo, foi o que Jesus fez antes de se entregar. A Bíblia diz que foi Ele que se entregou. Não foi ninguém que pegou Jesus e matou Jesus. A Bíblia diz que Ele se entregou. O Evangelho de João diz a frase mais linda de amor que eu já li. Quando Ele diz, está consumado. Ele diz assim, Senhor, o que eu tinha que fazer por cada um deles está feito. Agora é com eles. Agora é com eles. O escritor aos Hebreus escreve: e assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. 28. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, olha que lindo isso, gente, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer a salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Jesus, quando é o Cordeiro, Jesus, quando é a Páscoa, Jesus, quando é aquele que verdadeiramente, sendo o Senhor, nos salvou, eu e você, a gente precisa ter uma expectativa muito grande na sua volta. Porque a pastora trouxe aqui, a Bíblia diz que todo choro, toda tristeza vai ficar para trás. Que essa salvação, que esse tempo que há por vir, esse tempo reservado, essa promessa, tudo isso de ruim que nos faz afastar do Senhor vai acabar. Eu quero chamar aqui na frente. Eu quero orar por ti nesse dia de Páscoa. Nessa primeira Páscoa que a igreja está celebrando. Eu quero chamar aqui os arrependidos. Não quero que você se preocupe com o que é ou o que vão pensar de mim. Cristo já sabe. Eu quero chamar aqui os arrependidos. Os arrependidos. Os arrependidos. Feche seus olhos para que ninguém tire tua atenção. E pensa sobre isso. Pensa sobre a verdade que tem sido colocada sobre a tua vida, aquilo que o Senhor tem confiado a ti. Pensa o quanto a gente já não foi enganado. O quanto a gente já não errou por ignorância. E pensa também na nova vida em Cristo como a sua Páscoa. O Cordeiro que tirou os teus pecados. Feche seus olhos e ouça esse louvor. Senhor Jesus, que o Senhor possa responder e falar no íntimo de cada um deles. Que o Senhor receba cada arrependimento, Jesus. E que em cada um deles a gente se volte para Ti, Jesus. Que a gente possa ter o Senhor e a Tua palavra como a lâmpada dos nossos pés. E que o sacrifício não seja em vão, Jesus. Que assim como o Senhor fez, que a gente possa receber isso. E também um pelo outro. Que a gente possa fazer um pelo outro. Cuidar um do outro. Amar um ao outro. Perdoar um ao outro.
cuidar um do outro, Jesus. Nos ajuda, porque nós somos limitados. Em nome de Jesus. Escute isso. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida